Buenos días a todos y todas, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Me gustaría agradecer al webinar Ciudades de COVID-19, que es muy relevante y con un excelente programa, especialmente desde el punto de vista de las dimensiones trabajadas. Pero más que eso, por la diversidad institucional y el equilibrio entre el sur global y el norte global, ¿no? Además del equilibrio de género también. Una alegría participar en eventos como estos. Tengo 15 minutos para hablar, no es mucho, así intentaré de ser lo más objetivo posible con mi portuñol, ¿no? Lo cual siempre una agonía para los científicos sociales, ¿no? Después podemos estar hablando en el debate abierto al público, como correo electrónico, Twitter, etc. Conto uma história rápida. Ayer um tio meu morreu de Covid-19 em Rio de Janeiro. Comparto essa história personal porque ilumina um problema recorrente em Brasil. Meu tio foi ao hospital 2 vezes com sintoma de Covid-19 e recebeu instruções de regressar à casa sem fazer a prova para saber se tinha ou não o Covid-19. A terceira vez, novamente, sem ser examinado, se lhe indicou novamente que regressara a sua casa. Pero depois de muita insistência, foi admitido no hospital e se confirmou que tinha Covid-19. E pronto, foi sedado, de onde não volveria mais em 2 dias. Há um mês, uma professora amiga também tinha sintomas, não se hizo a prova, não ingressará tampouco no arquivo das pessoas que contraíram o vírus. Em Brasil, isso está se passando muito. Em Brasil, o subregistro de los casos é uma política estatal, não tenho dúvida. Se lhes pergunta a 5 conhecidos brasileiros, ao menos 2 contarão uma história similar. Não há provas, não estão nascendo provas. Assim, hemos superado a China ayer em número de mortes. E já vamos subir mais em lo que promete ser um dos piores meses de maio em nossa história. Por outro lado, já há registros de mortes em casas, tampouco vão entrar nos dados oficiais, e um grande aumento de los enterros diários em cemitérios, já em fossas comunais, não? Abro minha apresentação com esta introdução, porque desde o ponto de vista de uma investigação séria, com dados, transparências e pautas para políticas públicas para a cidade, estamos trabalhando com 100 números confiáveis, 100 números que podemos crer que são possíveis de fazer uma investigação confiável nesse momento. É possível que não lo tenhamos em algum lugar do sul global, mas tampouco do norte. Cambiar as políticas a partir disso, por lo tanto, é algo muito arriscado e que temos que ter muito cuidado, não? Primeiro problema, por favor, pode passar lá o slide. Primeiro problema, por lo tanto, é a dificuldade de ler números, gráficos, fazer comparações. Há poucas luzes sobre o mundo pós-Covid. Prefiro apegar-me ao mundo com Covid, porque foi e segue sendo injusto e terrível para a maioria da população mundial. Nesse sentido, me centrarei em 2 aspectos do mundo com Covid para provocar o debate sobre a agenda de investigação urbana, a questão de la desigualdade ambientais e a questão de la densidade. Os 2 temas podem parecer distantes, não são. A ideia aqui é mostrar quão inseparáveis são e discutir com vocês. Pode passar? Pode passar o slide? O COVID-19 não tem impacto democrático em el território. Em outras palavras, existe uma hierarquia espacial que expõe uma desigualdade de ubicação no impacto desse vírus na sociedade. Estudos posteriores confirmarão e trarão fortemente a noção de justiça ambiental, mostrando que os mais pobres, ou aqueles que vivem nas condições mais vulneráveis, são os mais afetados. Pode passar? Ou ainda que os mais afetados são aqueles que têm comorbilidades como resultado das desigualdades ambientais anteriores,
como a contaminação do ar ou a falta de acesso à água. Pode passar o slide, por favor? Esse estudo, creio que é o mesmo que a professora Gabriela ha sido referência, não, de Harvard, mostrando já a influência da poluição de ar e a mortalidade de Covid em los Estados Unidos, não? Então, a contaminação de ar, a falta de acesso à água, são questões que estão no mundo antes do Covid, não? Por isso, insisto. Existe a necessidade de uma agenda de investigação que cruze dados sobre contaminação e problemas ambientais em suas dimensões mais diversas. Contaminação de rio, saneamento, desejo, não recolecção, toxicidade, contaminação do ar, etc., com as casas de los mais afetados por el Covid-19. E também encontrar a proximidade de serviços, como hospitais, que estão cerca de sua residência. Por lo tanto, existe uma enorme relevância, penso eu, na análise da pandemia de Covid-19 desde a lente da justiça ambiental e o processo de formação de cidades e direitos. Reflexionando sobre as direções da investigação urbana e as políticas públicas frente ao desafio imposto por Covid-19, já é possível identificar algumas premissas importantes. A primeira, como já havia dito, não há impacto democrático do vírus, como poderiam alguns imaginar. Em segundo lugar, o vírus não impacta a todos os cidadãos da mesma maneira, já seja porque vivem em uma área mais vulnerável da cidade e terão menos acesso a bens e serviços durante o período da quarentena, menos disponibilidade de hospitais e farmácias, por exemplo, ou porque vivem em regiões mais vulneráveis e já têm uma enfermidade prévia, como asma ou outros problemas respiratórios, o que faz que o contato com o Covid-19 seja ainda mais riscoso. Essas desigualdades que se podem observar dentro das cidades não são só uma característica das cidades sul global. A investigação comparativa entre sul e norte pode mostrar que o processo tem lugar em ambos territórios, não? Os dados de várias cidades e estados dos Estados Unidos, por exemplo, já confirmam uma distinção de ubicação entre os afetados. Em outras palavras, um exemplo da Califórnia, onde vivo, mais latinos e afro-americanos que brancos estão morrendo em proporção. O mesmo se vê em Chicago, Nova York e em outras regiões. Os dados preliminares publicados por o Estado de Nova York, do Departamento de Saúde, revelam que 34% das mortes na cidade recaíram em hispanos, que representam o 29% da população, e o 28% entre afrodescendentes, que são 22% da população. Então, se há uma questão clara já, com os dados que estão disponíveis, de uma desigualdade em como o vírus afeta a sociedade em el território, com problemas que são prévios. Eu gosto de insistir nesse ponto. Uma vez mais, se reforça a ideia de la necessidade de uma lente multidimensional para enfrentar o problema, evitando ideias e entendimentos homogêneos de compreensão do território. Passo, então, para a questão da densidade, porque está ocupando a mídia, não? Os jornais, os expertos acá nos Estados Unidos, com muita força a questão da densidade. É importante termos uma reflexão crítica sobre isso também. Creio que as agendas de investigação não podem cair em el sencillo cuento de que o culpable de uma situação de empeoramento dos casos é relativo à densidade e que, a partir de agora, a agenda de investigação urbana e política pública na cidade necessita revisar isso. Se há uma revisão necessária, é a maior ocupação das áreas centrais da cidade, uma cidade mais compacta e uma política de vivenda que cruze questões de meio ambiente e fim do déficit de vivenda, não? E por isso que insisto que há um mundo antes de Covid-19 que ainda não se ha realizado desde o ponto de vista de políticas públicas urbanas,
especialmente se pensamos em las áreas mais vulneráveis das cidades. Podem mirar nos slides, as reportagens de Los Angeles Times, este fim de semana, sobre ponendo fim à questão ponendo culpa, não, à questão da densidade. Pode passar lá o slide, por favor. 3 minutos, Pedro. Sim, claro. Colocando culpa, por exemplo, na questão da densidade e falando how sprawl may have saved lives, ou seja, falando que ela está espraiada, não? Salvou vidas em Califórnia, porque tampouco tem base científica todavia. Pode passar, por favor? A densidade não explica o problema por si mesmo. É um fator. Não estou falando que não devemos ter esse. É um fator entre vários fatores. Questioná-lo e buscar o futuro das cidades em outra direção pode trazer ainda mais desigualdades espaciais, especialmente em um contexto de câmbio climático e a necessidade imperiosa de revisar os padrões de consumo de bens materiais e energia. A densidade não é suficiente para explicar a maior ou menor propagação de vírus em la cidade. As grandes aglomerações urbanas como Taipei, Tóquio, Seul, Hong Kong, Singapura, estão registrando menos casos proporcionalmente que as cidades extendidas em Europa ou nos Estados Unidos. Certamente é um fator importante, especialmente para as realidades no sul global e as periferias ou bairros marginais, não? Onde o coeficiente de densidade é muito alto. Pero, además, nesses lugares existem várias condições de vulnerabilidade anteriores ao Covid, não? São anteriores ao Covid. O mesmo pode dizer de las favelas de Rio de Janeiro, São Paulo, Bogotá, Lagos, Mumbai, entre muitos outros exemplos. A situação de mais pessoas que vivem juntas no mesmo espaço residencial é um catalisador de problemas anteriores, e nesses casos relacionados com problemas de desigualdade e justiça social, como a falta de vivenda digna e acesso à água e rede de saneamento. Essa situação já existia e deve ser resolta com ou sem a pandemia. Echarle a culpa à densidade, em meu entendimento, sem poner esses temas na frente do debate, pode criar uma cortina de humo que evite a resolução de problemas fundamentais de justiça social em las cidades. O slide que está allá, não, anterior, por favor. É exemplo de Brasil, hecho por la investigadora Erika Berenguer, da Oxford University e Lancaster University. Está haciendo acompanhamento diário de los dados na Amazônia e em outras regiões de Brasil. E podemos mirar que os 3 estados em Brasil mais atingidos, mais afetados, não, por números de casos por milhões de pessoas, são 3 estados com baixa densidade. São 3 estados do norte do país que estão em verde. São Paulo e Rio estão em morado, que se diz, não? Purple. Solamente a 6ª e 8ª posição. Ou seja, em Brasil a densidade tampouco explica de uma maneira simples a questão do impacto, né? Há mais coisas que temos que pôr em conta que só a densidade por si só, né? Há questões de um processo de ocupação histórica das áreas da cidade que não é homogêneo, né? No caso de Brasil, por exemplo, como mostra já, a Amazônia brasileira tem 2 vezes mais casos de Covid-19 por milhão de pessoas que os estados de Rio de Janeiro e São Paulo. 1 minuto, Pedro. 1 minuto. 1 minuto. Portanto, é demasiado pronto para obter respostas concretas sobre o mundo posterior ao Covid-19, mas já é possível cientificamente fazer perguntas e provar hipóteses de investigação.
La comparación de la forma y el momento de reacción del gobierno de Nueva York, como las localidades mencionadas en Asia en la lucha contra COVID, trae mucho más lecciones para la planificación futura de la ciudad y la gestión urbana y sus políticas públicas que culpar la densidad, como hizo el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. La próxima, por favor. El retraso en la acción y la política urbana obsoleta oferecen pistas importantes para reflexionar sobre los problemas urbanos antes de la llegada de COVID-19 y ciertamente más expuestos a los ojos de todos con la propagación del virus. Si la propagación de COVID se explicara fácilmente por la población, la relación población y densidad, las partes occidentales de Manhattan, Queens y Brooklyn, por ejemplo, deverían haber registrado a maioria dos casos em Nova York, pero não é o caso. Se encontram na minoria. O distrito de Bronx, com menor densidade que a população de Brooklyn, a metade da população de Manhattan, e onde vive 17% da população, registrou 20% das mortes em Nova York, na parte mais densa. Concluo, por lo tanto, alertando sobre a necessidade de observar em el tejido social de la ciudad, especialmente quando pensamos em horizonte de políticas públicas para eles, o entrelaçamento que a pandemia de COVID-19 se abre a relação entre densidade e desigualdades em el território. Em los casos mencionados, a maior propagação e mortes ocorreram onde houve problemas antes de COVID-19. É urgente abordar esses problemas mediante a política urbana e a agenda de investigação para as cidades. O reconhecimento da importância das cidades compactas, com a planificação do transporte público de alta capacidade ao redor, é uma batalha de décadas contra as cidades produzidas para servir ao automóvel e a expansão urbana, perpetuando as desigualdades socioespaciais na cidade, ao direito à cidade. Abandonar essa agenda é erro. Ao contrário, para avançar contra o hambre obstinado da especulação imobiliária, sempre atento às chamadas de expansão urbana, independente de levar a cabo desenvolvimento em áreas distantes que carecem de serviços e equipo digno. Para finalizar, existem várias iniciativas ainda do mundo com COVID-19 que podem oferecer horizontes importantes nesses sentidos. Já seja da academia, organizações de bases com muitas propostas concretas. Em Brasil, por exemplo, a organização de BR Cidades, que há uma plataforma interessante para o debate, como o Instituto de Políticas de Transporte e de Desenvolvimento, TDP, que também tem uma oficina em México. Enfim, há esperança, sempre há.